O programa Visão Geral do Canal 14 tem por objetivo sempre trazer pessoas aqui para um debate de ideias e soluções, não só para o município, mas principalmente para o município de Anápolis. E hoje, honradamente, nós estamos recebendo aqui um cidadão que conhece toda essa relação entre, não vamos falar agora mesmo, relação de consumo. Nosso convidado hoje é o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Robson Torres, calejado, experiente nessa área e que procura sempre fazer um jogo assim, um jogo de cintura para poder, no meu modo de entender, atender os dois lados. Robson Torres, primeiro, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, fico honrado pelas considerações à minha pessoa. Na verdade, eu ainda sou um aprendiz em direito do consumidor, procuro diariamente me aperfeiçoar, lendo diariamente, constantemente, sobre normas consumeristas e procurando, na prática, no dia a dia, botar em atuação tudo o que eu aprendo através da leitura, a troca de experiências com outros órgãos de proteção e defesa do consumidor, para efetivamente fazer a defesa do consumidor anapolina. A gente ouve do seu zelo nessa relação entre o consumidor e o empresário. A gente ouve o seu zelo, seu carinho e apreço que você tem por isso. Deixa eu perguntar para você assim, tem alguém querendo levar vantagem nessa relação? Tem algum gato e rato aí na jogada, não? Eu acredito que não. A minha visão é que é uma relação, digamos, a priori harmônica. De um lado, o consumidor ele quer comprar, do outro lado, o fornecedor ele precisa vender, quer vender e precisa vender. A venda pelos fornecedores é fundamental, gera emprego, faz alavancar a economia, o recolhimento dos tributos tão necessários à manutenção de toda a administração pública em todos os níveis, federal, estadual e municipal. E os consumidores, de igual forma, eles querem adquirir produtos, eles precisam, por exemplo, o dia a dia, gêneros alimentícios, a cada dia mais as inovações tecnológicas, e eles precisam também dos fornecedores, das orientações. Fornecedores que lá na ponta eles possam esclarecer e informar sobre os produtos que estão sendo vendidos, as suas especificidades, as suas características, as suas vantagens, e tudo isso é importante que o fornecedor também esteja preparado, modernizado aí, sempre na vanguarda para atender bem os consumidores. E os consumidores também, de igual forma, eles precisam se planejar, eles precisam pesquisar, precisam muitas vezes respeitar os fornecedores. Nós vemos muitas agressões de ambos os lados, não de uma forma globalizada, genérica, mas de um lado, muitas vezes, os consumidores são muito agressivos com os fornecedores e alguns fornecedores também, de igual forma, agressivos com os consumidores. Mas isso, digamos, são exceções. No geral, o povo brasileiro é um povo pacato, um povo solidário, um povo humano e compreende bem essa relação de consumo. O que eu pude perceber já que os PROCONs, as pessoas têm uma noção de que o PROCON existe para tão somente punir os fornecedores. Não é bem assim. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, ela trata muito do dever de harmonia. É um princípio do Código de Defesa do Consumidor, a harmonia entre consumidores e fornecedores. Os fornecedores, como eu disse agora há pouco, eles são fundamentais, eles geram empregos, eles fortalecem a economia. Sem os fornecedores, nós teríamos outros problemas. Há necessidade, sim, dos fornecedores. Então, é uma harmonia. Logicamente, que a parte mais vulnerável é o consumidor, e o consumidor precisa da proteção e defesa, daí a razão de existência do PROCON,
proteção do consumidor. Mas isso não quer dizer que tem que ser uma agressão aos fornecedores, e sim uma harmonia nessa relação de consumo, que é o que eu procuro defender, o que eu procuro aplicar, e é um diálogo, uma instrução, digamos, aí do prefeito Roberto Naves, preocupado com essa harmonia entre fornecedores e consumidores. O interessante, nós estamos aqui, o nosso telespectador vai gostar, eu tenho certeza, que quando se fala dessa relação consumidor-fornecedor, às vezes sobra alguma aresta. E a gente já pôde observar aí pelas nossas andanças na cidade, Robson, que você procura desenvolver um papel harmonizador e sempre pactuar ambas as partes. Por exemplo, nessa pactuação de colocar um pano quente, morno em cima das partes, que às vezes para não entrar num conflito, nessa época de pandemia, quem sofreu mais? O fornecedor ou o consumidor? Pois é, uma pergunta interessante. Quem sofreu mais? Eu acredito que os dois lados sofreram muito. De um lado, os fornecedores precisavam manter o emprego de seus funcionários, precisavam obter renda para pagar o seu aluguel, as suas despesas, os seus investimentos, e eles estavam sendo impedidos de atuar, de atender os consumidores, os clientes. As escolas, por exemplo, nós temos visto centenas de escolas que estão fechadas, muitos que lidavam com bares e restaurantes durante muito tempo, eles inclusive migraram de atividade. Os transportadores de alunos, aqueles do transporte escolar, até hoje sem poder atuar, e daí muita gente mudou de profissão. E isso é preocupante. Os consumidores, de igual forma, eles queriam comprar, eles queriam sair, eles queriam se divertir, participar de shows, ir para restaurantes, viajar, e eles também estavam sendo impedidos. Agora, cito como exemplo, no caso das escolas, onde o PROCON procurou intermediar diálogos, evitar lides. Até porque, se nós enchermos o judiciário já está assoberbado de processos. Se a cada dia nós orientarmos, procuro o judiciário, de forma nenhuma, procuro o PROCON e vamos estabelecer um diálogo, uma forma de chegarmos a um denominador comum. As escolas precisavam oferecer o ensino à distância, o ensino remoto. Do outro lado, os pais não queriam receber o ensino à distância. Eu não sei, falta de conhecimento, não estavam acreditando na eficiência, na produtividade da instituição de ensino. O filho não estava conseguindo ali, daquela forma, receber a prestação de serviço. O PROCON procurou realmente informar. Levar a população de que o ensino ele tinha sim a sua utilidade, era uma forma diferenciada, tem as suas particularidades, mas ele era produtivo. E eu mesmo acompanhei uma criança com ensino à distância, onde eu vi que o ensino ele estava sendo satisfatório. Outros pais, eles estavam pautando pelo rompimento do contrato, tão somente porque não queriam pagar. Aí já é uma questão financeira, ele perdeu o emprego, ele teve uma redução salarial. Tudo o PROCON procurou ajudar, conversar com as escolas. Conseguimos em Anápolis que as escolas não cobrassem multa por rescisão contratual. Isso foi um papel do PROCON. Enquanto muitos civilistas, muitos contratualistas, advogados da área defendem que o contrato celebrado e pactuado, ele assim, se houve uma rescisão, um rompimento, a multa ela é devida, nós concordamos com essa teoria, mas nós também acreditamos aí que o consumidor não poderia sofrer esse impacto neste momento onde ele estava muito fragilizado e sem condições de arcar
com mais prejuízos financeiros. Nós atendemos o setor das escolas, as instituições, procuramos uma fiscalização pedagógica. Isso é um diálogo com o prefeito Roberto Naves, ele é da área, ele é um educador e ele sabe muito bem da importância da educação e orientação. A fiscalização pedagógica, ela vem nesse sentido, orientar os fornecedores também, muito lá na ponta, para que possamos, assim, entrar no senso comum, evitar lides e resolver as questões, ficando bom para ambas as partes. A nossa produção, o secretário Robson Torres, procurou ouvir, de uma forma geral, algumas posições, tanto do consumidor como do fornecedor. E chegamos à conclusão que a sua atuação é um termômetro de conciliação. Isso favorece ambos os lados ou só um lado sai ganhando? Olha, fico admirado, assim, de certa forma, grato por essa conceituação de conciliador. Acredito que a sociedade, no geral, ela tem que ser conciliadora sempre. Nós darmos ênfase às disputas, às brigas, às lutas, nós não vamos atingir níveis satisfatórios em nada. Não vai para lugar nenhum, né? Em sociedade alguma. Toda sociedade evoluída, inclusive, ela precisa de educação. E a educação, ela prima pelo respeito, pela conciliação. Logicamente que a conciliação, ela tem que ser imparcial. Uma conciliação parcial, ela não é uma conciliação. Deixa de ser conciliação. Ela deixa de ser uma conciliação e passa a ser uma defesa, uma proteção a um dos lados. Logicamente que o PROCON, ele é a proteção do consumidor, que é a parte vulnerável. Agora, ele também não deixa de ser, de certa forma, também uma proteção ao fornecedor, quando se preceitua a harmonização entre consumidor e fornecedor. Volto a dizer, muitas vezes alguns fornecedores são muito agredidos pelos consumidores. Por exemplo, os consumidores, nos últimos tempos, ele têm agredido muito as instituições bancárias. Mas eles não têm visto as realidades em muitas agências. Tem muitas agências onde 90% dos funcionários estão com coronavírus. O time do Flamengo jogou com 17 titulares com coronavírus, ou seja, jogou através dos outros grupos, né? Não os profissionais. E jogou bem, por sinal. Agora, 17 dos que atuam estão com coronavírus. E assim, muitos são os fornecedores que estão com esse problema. De um lado, a população cobra qualidade de atendimento, eficiência, com razão. O dever de todo fornecedor é dar cabo aos atendimentos, atender com presteza, com eficiência. Agora, tem hora que nós precisamos ser prudentes, razoáveis, equilibrados. Quando isso foi provado, saiu inclusive no Correio Brasiliense. As agências do Banco do Brasil em Brasília, no Distrito Federal, os funcionários estavam com coronavírus. E muitas vezes não se pode contratar como na iniciativa privada. Existe a necessidade de concurso público. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. E aí não se consegue fazer um concurso público da noite para o dia. Precisa aí de um prazo de 90 dias, se eu não me engano. É o prazo do direito administrativo para elaboração, produção de um concurso público. E logicamente que 90 dias é o prazo estabelecido pela lei, mas na prática isso ultrapassa muitas vezes 120 dias. Então como se vai contratar para atender num prazo de 120 dias? Daí, o que o PROCON em Anápolis procurou fazer? Orientar e instruir a população com relação ao uso dos aplicativos. Nós verificamos que a população em geral, ela desconhece os aplicativos bancários, ela procura as idas às agências, os deslocamentos, podendo evitá-los.
Por que não usar os aplicativos? Por que não usar a internet para fazer as suas transações? Ainda ontem estava ouvindo a Voz do Brasil, onde falando que agora os depósitos dos cheques vão poder ser feitos todo pelo celular. Eu já conheço esse tipo de procedimento através do Banco Itaú, onde um colega meu tem conta no Itaú e numa viagem há 2 anos atrás, no meio da viagem, no sertão nordestino, ele parou para fazer um depósito, ele tirou um cheque lá da sua mochila. Modernidade, e fez um depósito. Eu tenho que depositar esse cheque lá no sertão, né? Era uma viagem de moto que nós estávamos fazendo, ele fez o depósito. Eu não conhecia aquela modernidade, mas aí ontem eu vi que os bancos agora estão todos já se preparando e, de certa forma, preparados para o depósito de cheque sem necessidade de ir ao banco. Isso é modernidade. As transações, muitas vezes, os pagamentos podem ser feitos pela leitura do código-barra pelo smartphone. Tem pessoas que desconhecem as transferências bancárias através do seu smartphone. O que falta muitas vezes aos consumidores é conhecimento, inclusive para contribuir nesse momento, evitando aglomerações. O Procon Anápolis também inovou, é a única secretaria municipal que tem o agendamento eletrônico. É uma criação nossa, dos servidores do Procon. Não tivemos apoio de outra secretaria. Nós temos o compromisso com a cidade e resolvemos por nossa conta, através de nossos estudos, criar o agendamento eletrônico pelo WhatsApp 3902-1365. A população entra pelo WhatsApp, escolhe o número 4 e através do número 4 escolhe o dia e o horário que quer ser atendido. Isso é inovação, daí o dever do consumidor conhecer também as vantagens, todas as facilidades quando da hora de compra de produtos ou serviços. Muitas vezes a população não precisa ir até o estabelecimento. As compras online agora, as compras pela internet, se tornaram a maior forma de aquisição de produtos e serviços. As pessoas, evitando as aglomerações, elas deixaram de lado o seu temor e passaram a aderir ao e-commerce, que é o comércio eletrônico. Logicamente que houveram aí muitos eventos, né? Muitas reclamações, principalmente pela falta de conhecimento. As pessoas compram em sites que não são seguros, compram em sites forasteiros, fora do Brasil. O site está todo em português, mas as empresas são instaladas em Hong Kong, na China, ou enfim, fora do Brasil. E muitas vezes elas não entregam. São criações aí para enganar o consumidor. Agora, o consumidor também, ele se deixa ser enganado, porque ele, ao invés de verificar a sede da empresa, procurar os órgãos aí que informam as reclamações, como o Reclame Aqui, fazer uma pesquisa prévia, mandar um e-mail para a empresa para verificar como é o Fale Conosco, efetivamente, enfim, avaliar o consumidor. Ele se deixa tentado pelo preço e essa tentação é outro grande norte do Procon com relação à defesa. Nós estamos procurando orientar a população que ela se freie aí com relação às tentações. Parece que o povo brasileiro não pode ver uma propaganda, promoção que ele vai e compra. Ele compra sem necessidade, ele não... Acaba comprando gato por lebre. Ele acaba comprando gato por lebre, ele às vezes entope lá os seus armários de mercadoria sem necessidade. E muitas vezes ele compra produtos em promoção, principalmente gêneros alimentícios, que vão vencer daqui 1 dia, 2 dias. Aí o produto ele está pela metade do preço, mas ele vai vencer daqui 2 dias. E muitas vezes ele até consome o produto em demasia sem necessidade. E às vezes produtos que engordam, produtos que causam prejuízos aí à saúde se consumido em demasia. Outra defesa do Procon. O Procon faz parte aí de organismos que defendem uma maior informação e orientação nos produtos que já
deixem claro ao consumidor, na hora de aquisição dos produtos, lá nas embalagens, que eles venham informando sobre as condições ligadas à saúde. Tudo isso o PROCON procura no dia a dia atuar. Agora, nós estamos solicitando aí apoio de toda a sociedade, estamos discutindo bastante com o prefeito Roberto Naves. Não é possível que uma cidade do Porto de Anápolis, com mais de 400 mil habitantes, tenham tão somente 4 fiscais. Hoje nós temos 4 fiscais para proteger toda a cidade de Anápolis. Então, o PROCON foi até referência citada pelo Popular há 15 dias atrás, como um dos 2 municípios, só foi Anápolis e Rio Verde citado, como PROCON atuante. Isso saiu, quem disse foi o Popular. Tá? O Popular fez a pesquisa e aí vejam bem, 4 fiscais atuando e sendo elogiado pelo PROCON, pelo Popular. Isso significa e prova o nosso compromisso, a nossa eficiência, a nossa atuação em prol da cidade de Anápolis. Secretário Robson, só falando dos fiscais, falou da dinâmica das inovações do PROCON e a conduta imparcial do senhor frente ao PROCON. É um recadinho do chefe, lá o chefe que manda fazer isso, né? Na verdade, é uma orientação do chefe maior, da gestão. A gestão Roberto Naves é uma gestão imparcial, é uma gestão inovadora. Ela procura trazer inúmeros benefícios a toda a sociedade. Existe a proteção ao consumidor, mas também há que se voltar aos olhos à produção, à geração de emprego, aos fornecedores em Anápolis, trazer mais e mais empresas a Anápolis. Você imagina um PROCON agressivo, um PROCON que só multa, que não ouve, que não estabelece diálogo, que não orienta? Eu acredito que muitas empresas... Vai espantá-las. Muitas empresas deixariam de optar por Anápolis pela agressão. Inclusive, ao longo de décadas, eu já tenho mais de 20 anos de prefeitura, eu procurei criar sistemas e metodologias para atrair emprego, para atrair empresas. Em Anápolis existe, por exemplo, o alvará de funcionamento provisório. Como se fala naquela gíria, tem que ciscar para dentro, secretário. Justamente, tem que ciscar para dentro. O alvará de licença provisória, por exemplo, foi uma criação para atrair empresas em Anápolis, porque as empresas davam entrada com o alvará de funcionamento e chegava-se o absurdo de atingir 1 ano esperando a liberação a outorga de um simples alvará. Isso é brincadeira. E aí a empresa ia embora. E aí nós conseguimos, através da nossa luta, conversando na época com um secretário de planejamento, criar o alvará de funcionamento provisório. E hoje nós tivemos outra criação ainda. O alvará de funcionamento ele precisa ser renovado anualmente. E aí imagina, todos os fornecedores, as empresas de Anápolis, anualmente, tendo que entrar com processo na prefeitura. Nós acabamos com isso agora na administração Roberto Naves. Tão somente o pagamento já é uma forma aí de você renovar o seu alvará. Automático, né? Agora, isso é automático, isso é legal, isso é lícito, isso é o que se espera de uma administração moderna. A população muitas vezes critica, a população não entende a modernidade, não procura se informar e julga de forma injusta. Nós temos muita modernidade, o prefeito Roberto Naves criou muita inovação, eu acredito que muita gente, o que falta é o conhecimento, é procurar saber aí de tudo que está acontecendo, assim como o direito do consumidor. Muitas vezes nós temos direito, mas nós não sabemos aplicar os nossos direitos, nós não sabemos lutar pelos nossos direitos. Daí, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Canal 14, podendo esclarecer a população, levar um pouco de informação à população, para a população poder aí participar junto conosco, junto do PROCON, dessa efetiva proteção e defesa e caminharmos harmonicamente nas relações de consumo. Rapidamente, eu queria que o senhor respondesse uma última pergunta para nós. Já recebemos ali um aviso. Lamentavelmente,
O assunto, quando é bom, esgota-se rapidamente. Nós tínhamos uma demanda aí, através da nossa produção, o seguinte caso, ou problema. A pessoa vendeu um imóvel, mas não tirou o padrão da CELG, depois veio a Enel e ficou no nome dela. E aí está querendo receber dessa pessoa que já vendeu o imóvel. Como é que ela deve proceder, secretário? Veja bem, ela vendeu o imóvel... Vendeu o imóvel, mas o padrão continua no nome dela. Achei interessante isso. Então as contas de energia estão vindo no nome do anterior. Exatamente. Logicamente, assim, seguindo uma lógica jurídica, eu acho que ela consegue comprovar através da certidão imobiliária que o imóvel não é mais dela. Pode-se alegar que ela não teve as precauções de informar a Enel, mas de igual forma o novo inquilino é o responsável, eu juridicamente penso assim, o novo inquilino é o responsável por qualquer despesa correspondente à energia ali. E essa demanda, às vezes, ela pode ser resolvida administrativamente, eu acredito que sim, e se for o caso, judicializada. E lá na justiça eu acredito que o juiz deve dar ganho de causa ao vendedor, porque também o comprador deve sim informar que ele é o novo proprietário e fazer a alteração devida, porque passa a ser muito cômodo aos proprietários adquirirem, ficar com água, com luz, no nome do antigo proprietário e não ser responsabilizado. Logicamente que ele é responsável, sim, assim como, digamos, as multas pela compra de um carro. As multas de trânsito. A pessoa vende um carro, o outro não passa para o nome, logicamente que é um dever informar, mas quem compra também tem um prazo de 30 dias. Muitas vezes eu já vi casos onde a pessoa assina o documento, sim, ela assina, registra em cartório, mas o outro não faz a informação dentro do prazo normal, que é 30 dias. E as multas, elas vêm para o antigo proprietário. E aí, infelizmente, muitas vezes nós temos que socorrer aos meios jurídicos. E os meios jurídicos é informar ao Detran, informar ao juiz e pedir que se estabeleça a ordem natural das coisas, que é a responsabilização através do novo proprietário. É assim que eu penso a todos aqueles que estão com esse problema. A nossa produção ali, secretário, já fez 2 sinalzinhos de que o nosso tempo, lamentavelmente, esgotou. O assunto, quando é bom, o tempo voa. Eu queria que o senhor deixasse agora no finalzinho as suas considerações do PROCON. Uma mensagem para o Anapolino nessa relação consumidor-fornecedor. Sinta-se à vontade, secretário. Primeiro, queria agradecer a confiança do prefeito Roberto Naves, quando me convidou para ser secretário municipal de defesa do consumidor. E naquele momento, de certa forma, eu fiz um compromisso com todo cidadão anapolino de efetivamente protegê-lo e defendê-lo. Todo anapolino ele pode ter a certeza que nós ali do PROCON, diariamente, todas as nossas ações, nossos pensamentos, nossas providências, nosso dia a dia é voltado para a proteção e defesa do consumidor. Todo consumidor pode procurar a Casa do Consumidor, entrar em contato conosco, nós estamos aí abertos a críticas, a sugestões, precisamos inclusive de toda e qualquer crítica e sugestão para melhorarmos. Não somos donos da verdade, estamos a cada dia tentando melhorar. Em tudo em prol da cidade de Anápolis. Conte com o PROCON como um parceiro, sempre pronto a socorrer todo o anapolino. Procure sempre as nossas dicas, nossas sugestões, nossas informações com relação às normas consumeristas. Temos dicas bacanas aí e procure saber a realidade do órgão, porque vocês verão que o PROCON Anápolis é assim referência hoje em nível de Brasil. O programa Visão Geral do Canal 14, eu quero agradecer aqui hoje a presença do secretário municipal de Defesa do Consumidor, Robson Torres. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse serviço de utilidade pública que o senhor prestou à comunidade anapolina.
Eu que agradeço a oportunidade, sempre que for solicitado, para mim é uma honra poder participar, porque a nossa função é essa, é esclarecer a população, é transparência absoluta, é estar sempre pronto a servir a toda a comunidade anapolina. Muito obrigado ao secretário municipal de Defesa do Consumidor, Robson Torres. Ao nosso telespectador, muito obrigado e até a próxima. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré e pós-operatório em cirurgia plástica. Trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 9 9254 5316 ou 9 9227 3361.